Item número: SCP-328. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-328 deve ser mantido em um armário seguro na área de armazenamento 328-A. Acesso para pesquisa requer autorização de nível 3 e será permitido na maioria dos casos. Devido à sua natureza pouco clara, SCP-328 não deve ter contato com nenhum dispositivo de leitura de dados com conexão à internet ou à intranet da Fundação. Aparelhos eletrônicos que foram usados para estudar SCP-328 devem ser claramente rotulados como para uso apenas em SCP-328 e armazenados na área de armazenamento 328-A para uso comum em caso de propriedades virais não identificadas. Um pequeno anexo de laboratório isolado para a área de armazenamento 328-A, designado 328-B, foi estabelecido para este fim. Descrição: SCP-328 é um disco amarelo esverdeado liso de aproximadamente 10 cm de diâmetro e 4 mm de espessura, pesando pouco mais de 13 gramas, composto de um composto orgânico cristalino desconhecido. O padrão de ligação de SCP-328 é altamente organizado, de uma maneira que lembra um dispositivo de armazenamento ou recuperação de dados. SCP-328-01, veja abaixo, um arquivo de dados recuperado de SCP-328, parece confirmar isso. Várias análises de amostras de SCP-328 foram inconclusivas. Alguns elementos atômicos conhecidos foram identificados, mas nenhum em padrões de composição reconhecidos, e não o suficiente para explicar a massa das amostras usadas. Ele é ligeiramente mais quente, cerca de 4 graus Celsius, do que o ambiente circundante, mesmo quando sujeito a temperaturas extremas. Ele é suscetível a danos cinéticos, mas, se quebrado, se reforma a partir do maior pedaço remanescente ao longo de um período de 1 semana a 6 meses, dependendo da gravidade do dano. Análise cristalográfica de fragmentos indica que eles possuem uma forma cristalina reestruturada, uma versão reduzida de toda a estrutura do item. Conforme o disco cresce novamente, a estrutura se expande novamente e retorna à sua forma original. Nenhuma mudança foi observada nos dados binários obtidos do leitor de disco, veja abaixo, antes e após quebra/reformação. SCP-328 está na posse da Fundação desde de 1800 quando foi recuperado de dados expurgados, até de 1900 O propósito e a natureza de SCP-328 eram incertos. Em uma descoberta acidental, SCP-328 foi inserido em uma unidade de disco experimental que havia sido tratada com redigido como parte do projeto Redigido. Consulte o adendo 328-1. SCP-328, quando usado com este leitor, produz dados binários. Múltiplas análises criptográficas do código binário produzido indicam que pelo menos parte dele é uma descrição dos dados contidos em SCP-328. Um algoritmo para converter o binário em código ASCII foi desenvolvido e a extensão atual da tradução está anexada como SCP-328-01. A veracidade desses dados é incerta, mas dada a coerência dos dados produzidos, parece improvável que seja um acaso aleatório. Curiosamente, os dados obtidos estão escritos em mais de 30 línguas conhecidas, transliteradas para caracteres romanos, no que parece ser um único artigo. Tentativas adicionais de acessar e traduzir diretamente os dados em SCP-328 se provaram ser trabalhosas e o financiamento total para o projeto foi retirado. Dr. Eu anunciou que qualquer um com habilidades relevantes, criptografia, armazenamento/recuperação de dados ou linguística em particular, é bem-vindo a fazer a tradução de SCP-328 como um item de passatempo. Adendo 328-1.
Como o projeto redigido, que produziu o leitor de dados original de SCP-328, está cancelado há mais de uma década, Dr. Eu apresentou um pedido formal de liberação 5 para remover a redação, permitindo que qualquer pessoa trabalhando com SCP-328 considere essas informações. A permissão está pendente. SCP-328-01. Isto corresponde ao corpo principal dos documentos traduzidos de SCP-328. Grande parte do registro real consiste em caracteres assim aleatórios, que podem ser texto não traduzido, ou podem corresponder a algum outro tipo de informação. Todos os dados foram traduzidos para o português para facilitar a compreensão. O registro original não traduzido com texto adicional completo está armazenado no disco SCP-328-01 ou na área de armazenamento 328-A. Início dos dados traduzidos tem aproximadamente 4 unidades de largura, 6 unidades de comprimento e 0,4 unidades de altura quando em uma superfície plana. Sua superfície externa essencialmente não apresenta características, exceto por marcações não reconhecidas em várias superfícies e várias fendas estreitas ao longo das duas bordas mais curtas. Ele tem gosto de cloreto de sódio, presente em pequenas quantidades, não tóxicas, em sua superfície, e de óleos e polímeros à base de carbono de composição não identificada. Análise ovográfica dos resíduos presentes na superfície e do material que compõe o dispositivo indicam que ele contém vários elementos desconhecidos para nossa ciência. Quando inativo, ele irradia muito pouca energia. Seu E% circundante é insípido, tirando por uma pitada de um grosso. 3 entalhes ao longo da borda liberam radiação eletromagnética em um pulso rítmico. Após a depressão de uma superfície lisa e insípida, isto é, possuindo apenas o mesmo sabor de base do objeto, na mesma borda que os radiadores, a metade superior do dispositivo se solta, revelando-se ser articulado ao longo da superfície oposta. Dentro está o que parece ser um painel de controle, com 104 superfícies depressíveis quase idênticas, a maioria de tamanho uniforme. O pesquisador FQ9 as descreveu como sequência de dados não traduzidos para cada um dos IADs 5 e UBT dentro de seu EWP/IA SGO externo, mas por baixo está um 4-beta-AOTM sequência de dados não traduzidos. Quando uma pequena superfície oblonga é pressionada, a superfície translúcida acima da interface primária quase imediatamente começa a emitir radiação. Classe/marca registrada I14, que tomou ano igual de 4 pesquisadores antes que uma proteção adequada pudesse ser planejada, consulte os protocolos de manuseio, acima. Operação, tentativa e erro revelaram que pressionar certas combinações das superfícies no painel de controle causará mudanças no espectro de radiação emitida pelo dispositivo. Embora a natureza dessas mudanças ainda não tenha sido determinada, os padrões são consistentes. Além disso, o dispositivo não emite radiação idêntica de todas as superfícies. Ele parece ter mais de 1 milhão de microemissores quase idênticos, dispostos em um padrão de grade em sua superfície. Cada um é capaz de emitir frequências de radiação variáveis. Quando catalogadas e mapeadas, as diferentes frequências de radiação formam padrões e símbolos que, pelo menos parcialmente, correspondem aos símbolos mapeados no painel de controle. Longa sequência de dados não traduzidos. Fonte de alimentação identificada pelo pesquisador FQ9. Ao ativar 2 painéis deslizantes anteriormente despercebidos no lado inferior do painel de controle, uma parte aproximadamente cilíndrica escondida sob a dobradiça podia ser removida. Embora externamente indiferenciável da parte principal do dispositivo, este segmento é um pouco mais denso. Após sua remoção, o dispositivo não ativaria. É aconselhável que o dispositivo seja armazenado neste formato a partir de agora. Contra o conselho do pesquisador FQ9, o subpesquisador S-Europe-NSA, por curiosidade, manipulou o que se acredita ser uma cavidade de conexão na suposta fonte de energia. Um WP/IA-C com cedilha foi observado emitindo involuntariamente do subpesquisador S-Europe-NSA, seguido por dados expurgados.
Embora este seja um método viável, embora desagradável, para recarregar o dispositivo, caso sua fonte de energia falhe, é recomendado que subpesquisadores valiosos não sejam usados dessa maneira no futuro. Adendo U6A1101. Pesquisador FQ-9 foi internado no armazenamento de segurança Copyright D para recondicionamento após ativar uma arma memética no dispositivo. A depressão simultânea das duas superfícies de controle rotuladas NXOD que ativou uma capacidade até então não identificada no dispositivo. Radiação eletromagnética do tipo AEG-9 foi emitida em um padrão de flutuação de frequência de comprimento de onda moderado a longo. Isso interferiu diretamente com o pesquisador FQ-9S-18P, conforme documentado anteriormente nos registros do dispositivo ONTL. O pesquisador FQ-9 foi registrado falando coisas sem sentido sobre buscar uma conexão, e algo sobre uma teia. Mais exposição ao dispositivo é desaconselhável neste momento. Observação da pesquisadora Rainha e mais ou menos é o UAG-6. Parece certo que isto se trata de outra arma memetoenergética desenvolvida pela agência F2NA. À luz disso, o Conselho de Pesquisa deve considerar a liberação de outro JIT por meio do sem mais informações traduzidas Footnotes 1. Nota de pesquisa da Fundação. Este marcador de dados expurgados é a tradução mais próxima da frase original em Swahili em SCP-328-01 OR. Ele não foi adicionado pela Fundação.